Ilustre deputada Flor de Lis, que preside essa mesa, e, em seu nome, cumprimento os demais componentes desta mesa, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes. É com grata satisfação que venho aqui, Flor de Lis, para compartilhar deste momento importante. O Brasil vive um outro momento na sua história. O pior erro do ser humano é ele não conhecer ou não reconhecer a história. E esse dia de hoje mostra que o Brasil está vivendo este novo momento e de maneira diferente do que vinha acontecendo. Vossa Excelência, deputada Flor de Lis, que começa neste mandato empunhando esta causa, que é parte da sua história de vida, me enche de muita alegria, porque entendo que nós aqui no Parlamento não viemos aqui simplesmente para cumprir um mandato, mas para cumprir uma missão. Glória a Deus. Era uma tarde de era uma noite de quinta-feira, recebi um telefonema do presidente Rodrigo Maia, há uns 3 anos atrás, dizendo que a Rede Globo Televisão iniciaria uma série de reportagens no Jornal Nacional, falando da problemática que existia legislativa e jurídica que atrapalhava a adoção no Brasil. Rodrigo Maia me ligou, já presidente da Câmara, dizendo: Sóstenes, eu tenho uma missão daquelas que eu preciso dar para quem confio, que sei que você vai levar até o final. Falei: o que você precisa, senhor presidente? Ele falou: eu quero que você seja o relator, pegue todos os projetos de lei da casa, vamos ver qual você melhor se identifica, desapensa dos demais, e você seja o relator da nova lei da adoção para dar agilidade a este processo. Peguei aquela missão com muita responsabilidade, e ao longo de 4 meses, eu trabalhei numa salinha que tem ali embaixo do plenário, conversando com todos os colegas dessa casa. Porque o Brasil, deste momento, vem para uma mudança. Mas nós precisamos entender que toda mudança ela é necessária ser feita através da boa política, e a boa política é feita através de diálogo. Eu tenho preocupado com o momento que vivemos, com os radicalismos, seja de um lado ou de outro. Ninguém com radicalismo vai a lugar nenhum em uma sociedade moderna. E nós precisamos equilibrar a nossa sociedade. Tive que sentar com colegas que jamais pensei em sentar, deputada Flor de Lis. Um deputado de direita, pastor, que foi missionário, evangélico, sentar com Maria do Rosário? Sim. Ela já foi ministra também dos direitos humanos. E ela tem conhecimento de muitas questões na área de adoção. Pensa ideologicamente igual a mim? Não. Mas sentamos à mesa porque a boa política se faz com construção, com respeito e com diálogo. Ela contribuiu muito para o nosso relatório e quero fazer justiça histórica a esta deputada que pensa diferente de mim, está num partido que eu não gosto, mas nós devemos reconhecer as pessoas e o seu trabalho. Ela contribuiu comigo ao longo de 4 meses, a deputada Carmen Zanotto. A contribuição da hoje deputada, da hoje ministra, que se ausentou por questão do trabalho, Damares, que quando cheguei no meu primeiro mandato no seu partido, querida deputada Flor de Lis, fui eleito pelo PSD na legislatura passada. Eu sentei, ela era assessora do então deputado federal Harold de Oliveira, que hoje é senador, e eu quis trazê-la para trabalhar no meu gabinete, a Damares. Ela falou: não, eu tenho uma missão para cumprir no Senado. E foi trabalhar com o senador Magno Malta. E nós trabalhamos muito. Deputada Damares, os grupos de adoção de vários lugares do Brasil trouxeram enormes contribuições. Foram 4 meses de anonimato, porque nesta casa tem diferentes características dos parlamentares e devem ser respeitadas todas elas. Tem alguns que eu brinco, e permita-me a liberdade, que são pavão, gostam de fazer discurso e gostam de aparecer. É direito, é a personalidade, deve ser respeitada. Tem outros que gostam de produzir, de trabalhar de outra maneira. Eu fiz essa opção. Às vezes prefiro trabalhar numa sala escondido, mas trazer resultado. Há 16 anos, a lei da adoção no Brasil
era caducada e impedia o processo e o andamento, como Flor de Lis e tantas outras queriam adotar, não conseguiam tramitar, porque a lei era caduca, retrógrada, atrasada. Eu me dediquei com este grupo enorme de pessoas durante 4 meses e conseguimos costurar, e na legislatura passada, somente a lei da adoção conseguiu fazer a façanha que eu vou falar aqui agora, senhores. A lei foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, por unanimidade no Senado, aí foi para a sanção do presidente Temer. Apareceu lá um ministro atribulado que enviou 4 vetos. Voltou com 4 vetos. E justamente 2 dos vetos era para atrasar o tempo. Por quê? Porque quando nós fizemos o relatório, nós nos atentamos e tivemos o cuidado de fazer com que os prazos novos dessa nova lei terminassem justamente numa adoção com 9 meses. Por que com 9 meses? Não preciso explicar. É o tempo da gestação de uma mulher. Calculamos tudo. Aí vem um desavisado lá do ministro, que eu não vou falar o nome por ética, porque não pedi autorização para falar, mas merecia ser exposto, e pede 4 vetos, 2 deles para atrasar, iria atrasar no mínimo mais 2 meses, ia ficar com 11. Como a adoção não é filho de burro, que demora além do tempo normal para nascer de uma gestação, eu decidi, conversei com os líderes à época, e foi o único projeto que teve os 4 vetos presidenciais, derrubado por unanimidade na Câmara e no Senado. E hoje está a lei aí, um pouco mais moderna e um pouco avançada. Hoje se pode falar de adoção em 9 meses, graças a esse trabalho. Eu considero que o meu mandato passado, se eu não tivesse feito mais nada da Flor, eu já estaria com missão cumprida com a minha consciência. Entretanto, devo reconhecer que só aprovar a lei não resolve. Aí Deus, na sua onisciência, vai lá e decide mudar a política nacional. Bota um presidente alinhado com os nossos princípios, uma ministra também alinhada, e traz a Flor de Lis, minha colega do meu estado, que fez campanha. Eu encontrei ela fazendo campanha para São Gonçalo, Itaboraí, abracei e falei, tomara que você esteja lá comigo, porque eu só quero uma cadeira de 46, não estou disputando nada com ninguém, lá precisa ter 45, é melhor ir você do que ir alguns que eu conheço que estão lá, que precisam sair de lá. Eu, na legislatura passada, olhava esse bottom e estava sentado alguns dias ali, e falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou citar nomes, olhava para um lado e arrepiava, para o outro, também arrepiava. Falava, o que eu estou fazendo com essa gente? Eu não sou igual a eles. Não sou bandido. Nunca respondi um processo judicial na vida. Será que eu não estou no lugar errado? E perguntava para Deus de vez em quando. Um dia, eu senti uma voz no coração, para aqueles que acreditamos, para mim é o Espírito Santo, para quem não acredita, tem todo o meu respeito. Ele falou assim, você se conhece, sabe quem você é. Nesta cadeira, se não te consola muita coisa, pelo menos você saber que não tem um corrupto sentado aí, você já se deveria dar por satisfeito. É pouco demais para alguém que recebe o salário que nós recebemos para ser deputado, mas cheguei a este ponto na legislatura passada. Me perguntar o que eu estava fazendo aqui, e esse foi um consolo que eu recebi de uma voz no meu coração. Mas, quando eu olho para trás, Flor, e vejo que contribuí com um projeto de lei desse, e fui relator de um trabalho que muita gente não sabe. Eu não sou muito de divulgar o que faço, eu gosto de resolver. Se tem uma missão impossível, pode me passar. E resolver isto, para mim, foi uma realização também pessoal. E agora, assim como a Bíblia diz, e com isso termino, vou parafrasear as palavras do apóstolo São Paulo. Eu plantei, Flor de Lis vai regar, e quem vai dar o crescimento na adoção no Brasil é Deus. Só mais uma coisa, Flor. Gostaria de deixar uma sugestão parlamentar, mesmo com a ausência da ministra, tem assessores dela por aí, isso é transmitido a posterior. Eu entendo que o crescimento que Deus dará à adoção no Brasil pode vir além de ações como essa que nós estamos fazendo. Gostaria de deixar uma sugestão. Eu pedi a minha assessoria para fazer um levantamento, e nós temos hoje no Brasil instituições, isso dados de 2017, que deve ser crescente, instituições cadastradas religiosas, de todas, não estou falando só de uma, 67.951 instituições religiosas
Até 2017, eu estou te falando, instituições com CNPJ na Receita Federal, sem contar as filiais. Nós temos, diz os dados e os estudiosos, em torno de 50 mil crianças nos nossos abrigos, aguardando uma família adotante. Se nós conseguirmos conscientizar a nação brasileira e transformarmos, fica como sugestão ao Ministério da ministra Damares, conseguirmos um mês nacional da adoção, escolhermos um mês específico, isto haver uma campanha do governo federal em todos os veículos de comunicação. E sugiro que se cada instituição religiosa que tem um CNPJ no Brasil, eu não estou falando, Flor, para ninguém fazer o que você fez, pegar 50 crianças. Não precisa disso. Se alguém levantar outras flores de lis aí, ótimo, mas se não acontecer, se cada instituição religiosa no país decidir adotar uma criança, uma igreja, seja ela o tamanho que for, adotar uma criança que esteja no abrigo, nós resolvemos e zeramos a fila, e isso pode acontecer em um só mês. Um trabalho do Judiciário, um trabalho do Legislativo, um trabalho do Executivo, e é um exemplo para o mundo. Viva a adoção, contem comigo, parabéns, Flor, e a batuta está sob o seu comando, porque você, melhor do que ninguém, pode falar de adoção, e eu já cumpri minha missão. E eu peço a todos que realmente nos acompanhem, que a partir da semana que vem eu estou assumindo uma outra missão, também possível, mas que a gente precisa se debruçar sobre ela, e a gente vai continuar ajudando o Brasil. Eu acredito no Brasil dos brasileiros, eu acredito neste novo momento, e só vamos vencê-lo com diálogo, diálogo e diálogo. Muito obrigado.